Denis, a gente combinou, né, que um dos princípios do podcast, um dos princípios nossos aqui, era não falar de política, né? No primeiro episódio dessa temporada, você citou o Michel Temer comparando a Vitória com quem sabe da história. Olha lá o episódio 13, tá? Aces, quinto andar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast Inovação com Y. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou fundador da Aces Inovação, criador do método Aces e sou host desse podcast lindo que vocês adoram ouvir, que já é sucesso no Brasil inteiro, pelo menos foi o que disse minha mãe. Hoje eu estou aqui com um cara que construiu um case muito relevante no mercado capixaba e a gente trouxe aqui ele para estudar um pouco da sua trajetória e entender os perrengues do início da carreira, os aprendizados que essa história teve, que é o Rodrigo Miranda, da Zite eChip. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Denis. Prazer estar aqui com vocês hoje. Show. Rodrigo, para quem não te conhece, eventualmente não te conheça, não conheça a Zite, não conheça a Chip, se apresenta e apresenta o projeto para a galera. Como você falou, eu sou o Rodrigo Miranda, sou daqui do Espírito Santo, eu nasci em Guarapari, estou com 28 anos recém-completos agora, e há cerca de 10 anos atrás eu me mudei de Guarapari para Vitória, onde eu fiz ali, cursei engenharia mecânica na Federal do Espírito Santo. Costumo brincar que eu sou um engenheiro não praticante, porque desde que eu me formei, que eu nunca mexi com mais nada de engenharia. Logo que eu saí da faculdade, ali no final de 2015, início de 2016, eu comecei uma empresa junto com mais 3 sócios fundadores, que foi a Zite. Quando nós começamos, a Zite era um modelo de delivery de bebidas por aplicativo, então desenvolvemos ali um aplicativo que o pessoal pedia e nós levávamos até a casa deles. Só fazendo esse resumo inicial para todo mundo entender início, meio e fim, né? E aí, durante o tempo, a gente pivotou o nosso modelo da Zite para ser uma empresa que cria lojas autônomas e criamos também um spin-off ali em 2017, que é a Chip Delivery, que foi um dos primeiros deliveries de tudo do Brasil e da América Latina também, uma presença forte no Espírito Santo. E a partir de 2018, eu fiquei à frente das 2 empresas e assim permaneço até hoje. No final do ano passado, nós fomos adquiridos pelo grupo da Sapori, ambas as empresas, e hoje estamos aí nessa jornada com eles, passando por esse momento meio estranho, mas que ambas as empresas estão performando muito bem por estarem ligadas à base da cadeia, de varejo, de alimentação, e sempre linkado com muita tecnologia também. Quanto tempo total de trajetória, Rodrigo? Desde o iniciozinho até agora? 4 anos. A gente começou a Zite Delivery de bebidas em maio de 2016. Beleza. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Mas vamos lá. Rodrigão, eu queria voltar lá no comecinho da Zite, aonde nos primeiros meses ali, para entender qual era a ideia e como que você pensou para tirar essa ideia do papel, saber que você não estava maluco e operar, eu imagino, com restrição de recurso. Imagino que vocês tiveram que operar ali no início com cinto apertado, né? Total. Até voltando e detalhando um pouco mais. A gente nem fala muito sobre os detalhes do início, mas vou dar uma detalhada aqui. Na época, a gente estava fazendo um processo seletivo da Ambev, tá? Eu e mais um desses que são meus sócios. E a gente foi até o final, etc. E tinha uma discussão muito grande sobre como aumentar lá nos painéis, processo seletivo, aquela coisa lá, né, de processo seletivo deles, de como aumentar o volume do que eles chamavam de RGB, que são aqueles cascos retornáveis. E aí eu me lembro quando eu voltei no avião de volta para Vitória, eu voltei com isso na cabeça e eu fiquei pensando como que era esse processo
você tinha que ter os cascos em casa, né, para você comprar bebida retornável, ou você tinha que deixar um calção, um dinheiro, um cheque calção para você pegar isso. Eu me lembrei em 2013 eu morei na Europa durante um ano, e lá já tinham aquelas bicicletas que você cadastrava o seu cartão de crédito, ele fazia um débito online e depois ele te devolvia o dinheiro, né? Fazia uma aprovação de crédito online e devolvia. Eu voltei com aquilo na cabeça, falei, cara, por que não a gente fazer isso com bebida? Então, na verdade, a ideia original era como fazer um delivery de bebidas retornáveis mais eficiente. Era muito focado nisso, tá? Principalmente grade. Era muito litro. Nossa, carregamos muito litrão. Minha mão ela é machucada até hoje, porque a grade de litrão é um pouquinho menor, só que ela é muito pesada. Mas dava para pegar duas em cada mão. Aquilo ali arregaçava a mão, né? Então começou muito focado no retornável. Essa foi a ideia original. E depois a gente foi complementando um pouquinho mais de mix. Também tinha um pouco da cabeça de universitário, né, Denis? De, achar que bebida resolve tudo no mundo. Sabe aquelas ideias? Vou resolver a fila do check-out da boate, sabe? E quando a gente foi entrar para fazer, a gente não tinha um viés ali de criar uma startup. Na verdade, a gente nem sabia o que era isso. Então não tinha pra gente um negócio de ter burn rate. Não tinha isso. Era, nós vamos investir um dinheiro e vamos começar a fazer a operação se pagar. A nossa visão era muito, muito transparente em relação a isso. E a gente não teve também um processo ali no início de validação do negócio, não teve nada disso. A gente começou o negócio já contratando uma software house para desenvolver o sistema. Não teve validação, não teve nada. A gente juntou as nossas misérias ali, juntamos um pouquinho de dinheiro. A gente tem uma vantagem, não é mérito nenhum nosso, mas nossas famílias podiam ajudar a gente ali a ficar um tempo sem receber salário. Eu sempre destaco isso, porque a gente não pode ser irresponsável, falar, pega tudo que você tem. Não é. A gente tinha condição ali das famílias ajudarem e a gente ia ficar um tempo sem salário, pelo menos. Juntamos esse dinheirinho, fizemos o sistema, isso começou em janeiro, em abril o sistema estava pronto, né? E aí eu me lembro que no início, cara, a gente muito encantado, né? Você tem aquela fase do empreendedor muito sonhador. A gente falou, cara, na hora que a gente abrir esse negócio, a nossa promessa era entregar em menos de 30 minutos as bebidas geladas. A gente falou, cara, na hora que a gente abrir o sistema, vai chover pedido, a gente não vai dar conta. Então a gente fez todo um esquema, a gente alugou um lugar com todo o estoque, fez uma mesa separadora de pedidos, tinha toda uma dinâmica para um fica posicionado no carro, o outro recebe, o outro monta, o outro repõe os freezers. Aí um dos meus sócios criou os procedimentos operacionais padrão para gelar a cerveja. Então, o que estava gelado era rótulo para frente, o que estava quente era rótulo para trás. Cara, então, assim, muito uma cabeça de engenheiro de processo ali, mais ou menos, sabe? De criar tudo isso, mas esquecemos de, cara, como é que vende esse negócio? Como que as pessoas vão descobrir esse negócio? Então, a gente focou, entre aspas, muito no produto, na estrutura, mas não como que a gente ia vender. E aí, eu lembro quando a gente abriu, foi um dos dias mais frustrantes da minha vida, porque, obviamente, não teve nenhum pedido. Se teve, foi de algum amigo nosso que pediu ali só para constar. E assim a gente ficou durante mais de uma semana, cara, sem ter nada. O que tinha era de um amigo que pedia ali só para constar e etc. E aí a gente começou até cara, a gente precisa girar, começando a ver o estoque parado. Aí começamos também a atender um pouco de eventos fechados. Beleza, você não quer pedir só o delivery, liga pra gente faz um orçamento, atende. Começamos a criar uns outros canais. Isso foi interessante, porque o pessoal que pedia nos eventos sempre acabava e eles falavam, opa, eu posso pedir lá que eles entregam na hora. Então isso acabou gerando como se fosse um canal de aquisição também ali, de vendas prévias e até subsidiando um pouco do preço, mas pra galera entender que tinha um serviço. E aí começa, né, cara, você tem aqueles delírios, não, vou fazer um serviço super prime, mas com preço competitivo, aqueles delírios normais de quando você tá começando. A gente fez umas embalagens, cara, a gente gastou, se não me engano, quase uns 10 mil reais para fazer embalagem para entregar combo de vodka com a Red Bull. Só que, cara, quem consome vodka com Red Bull é uma fração da fração da fração da fração da população. Hoje você olha para trás e fala, cara, não fazia sentido. A gente não foi buscando validação, a gente já foi entrando pé na porta pra caramba. E como vocês tinham alguma grana, não que vocês tinham muito, mas como vocês tinham alguma grana, acabaram queimando isso e depois tendo que fazer funcionar de qualquer jeito, né? Porque a grana estava indo embora. Né? Exato. De certa forma, cara, a gente deu um tiro de meta e começamos a correr atrás da bola. Não, esse negócio tem que se pagar, tá? Ó. E aí, ao longo dos meses, em 2016, aí começou
a dar uma alavancada no faturamento, etc. Começou a break-even. Se você comparar com startup, break-even muito rápido, pô. Uhum. Quando você contabiliza em startups hype, tá? Sim. Não que todas queimem grana. Break-even, de certa forma, rápido. Aí a gente começou a entender, né, o jogo. Porra, cara, a gente tem que fazer uma DRE todo mês aqui pra gente analisar o resultado. Caramba, olha isso aqui, cara. Isso é o lucro, né? O lucro não é que sobrou na minha conta. O lucro é esse resultado operacional. Né? Pô, mas tem um negócio aqui que é o fluxo de caixa. Caramba, como que a gente brinca com isso? Pô, se a gente comprar no Atacadão, é um pouquinho mais caro, mas a gente tem um prazo melhor do que se a gente comprar com a Ambev. Então, pô, a gente consegue sobreviver se a gente fizer isso. Aí fazia as paradas lá de, cara, usava o PicPay para ganhar um pouco de mais tempo para pagar a fatura do cartão de crédito. Aí, cara, eu negociava com o fornecedor. Então, a gente começou a entender um pouquinho desse negócio. Aí o meu sócio Tomás entrou no MBA na SPM de marketing digital, começou a trazer aqueles conceitos de, cara, custo de aquisição, lifetime value, recorrência e tal, aquela coisa toda. A gente começou a entender, cara, não é todo cliente que vale a pena, tem o cliente, não é só o cliente mais barato, mas é o cliente que ele se paga e tal. A gente começou a entender isso. E isso tudo que eu estou falando aqui, até agora, eu estou falando num espaço de 4 meses. A gente trabalhava de 8 da manhã até as 18. 18 horas abria a operação, sempre à noite. Ficava até meia-noite. Beleza? Isso todos os dias. Pauleira, só nós 4, não tinha funcionário. Éramos nós 4. Vocês faziam as entregas, vocês faziam a preparação, vocês faziam cinto apertado total na operação para poder brequivar, né? Total, só que nossa visão era de... É até engraçado lembrar disso. A nossa visão era de que tinha que ser assim. Não, a gente vai trabalhar. A nossa visão era, depois nós vamos franquear esse negócio. Então fazia sentido nós sermos uma espécie de franqueado operador, porque nós íamos franquear para franqueados operadores. Aí fui para São Paulo, fiz o curso lá do Xerto, que é a Franchise University, que é o curso mais famoso de franquias. Porra, comecei a ter muita proximidade com o pessoal de franquia também, e já comecei a entender que esse negócio não ia dar para franquear, por causa das margens, por causa do volume, da logística, etc. Esse início, a validação foi on track, sacou? A gente, porra, deu meta e começou a validar e, pô, não, tem que ter outros produtos, só o litrão não tem margem, cara, tem que botar isso, tem que botar aquilo, tem que diversificar. Olha, pô, colocamos mais uma categoria, aumentou tantos por cento de faturamento, mas eu acho que tem um fundamento que a gente sempre gostou de tomar decisões baseadas em alguma coisa. Então a gente sempre buscava isso. Como que eu tomo uma decisão para esse negócio aqui? Pô, é na DRE? Não, tem métricas de marketing? Não, aí começa a estudar sortimento de varejo, pra você entender e tal. Assim. Então a gente sempre gostou muito disso, tomar decisão baseada em dado e evidência. Isso levava a gente a estudar, a buscar conhecimento, etc. Então acho que foi o que fez a gente dar uma crescidinha aí, ainda dentro desse modelo de delivery de bebida, tá, Denis? Cara, esse modelo, então, ele foi o embrionáriozão da Chip, como ela é hoje, né? Mas, cara, é muito louco. Eu não sabia alguns detalhes que você tá falando. Eu imaginava que eram só vocês mesmos que estavam trabalhando, até porque seria muito complicado fechar as contas se vocês já tivessem uma operação muito mais robusta e tal. Mas é engraçado, cara, porque esse exercício de retornar lá para entender como é que era o processo decisório é legal, até para entender porque, na verdade, a mentalidade de startup, você pode não saber o termo, mas a startup é ter aprendizado acelerado, né? Você pode começar errado desde que você corrija rápido, né? Queimando a menor quantidade de dinheiro possível, né? E assim, eu sou totalmente leigo nisso, você sabe muito mais disso do que eu, assim. Você tinha uma operação logística e com produtos, alguns SKUs aí, talvez de margem muito apertada. Quanto tempo que demorou para entender que talvez os produtos que vocês estavam trabalhando não fecharia a conta, se era isso mesmo? Como é que foi isso, cara? Então, eu me recordo que a gente... Tiveram alguns fatores importantes. Um era entender como que o supermercado vendia mais barato do que a gente comprava da Ambev ou da Heineken, do fornecedor. Os caras colocam um produto abaixo do preço de custo para atrair os consumidores e vender outros produtos. Ou seja, importância do sortimento. Você tem um produto que é muito atrativo, mas na verdade você ganha margem nos outros produtos. Quando a gente começou a olhar o lifetime value, talvez não de uma forma tão estruturada, tá? Mas de olhar a recorrência, quantas vezes que o cara vinha, quanto que ele gerava de receita, etc. Ficava claro pra gente que,
ou eu tinha que fazer esse cara comprar mais coisa na mesma compra, ou ele tinha que retornar mais vezes. Para ele retornar mais vezes, eu tinha que dar mais motivo para ele voltar. Então, sempre voltava nisso. Cara, tem que ser mais abrangente. Esse negócio é caro para ficar só na bebida. Aí a gente começou a estudar um pouco mais o mercado também. Todo varejo ele tem a margem muito apertada. É um jogo de muito volume, então é natural que as margens sejam menores. Só que a bebida tem algumas coisas, a bebida alcoólica tem umas coisas muito interessantes. Naquela época, 98% do volume vendido de cerveja no Brasil pertencia a 3 cervejarias. Hoje pertence a 2, porque houve uma fusão. Então você tem uma concentração muito alta. O fornecedor ele tem uma barganha muito forte, muito forte. Mesmo com toda a produção que a gente tem de cerveja no Brasil, falta bebida. Em diversas épocas do ano falta. Caramba! Final de ano falta, os supermercados estocam, os quiosques estocam, todo mundo estoca. Então, cara, a gente começou a perceber que era um mercado muito peculiar ali, muito peculiar. Você tem uma certa prostituição do mercado no sentido de sonegação fiscal, no sentido de bebidas que vêm de outros estados com tributação menor para cá, etc. Então, a gente começou a ver que a gente estava querendo fazer um negócio legal. Eu imagino que você tenha tido ali um aprendizado grande sobre os SKU, sobre bebida, sobre como funciona essa operação, você não foi do nada, mas eu queria entender como é que motivou essa migração diária. Certo. Você pode contar pra gente? Então, no início de 2017 ali, quase um ano depois da gente ter começado, eu comecei a fazer um movimento de me conectar com muita gente de fora da empresa. Empresário, executivo, que eu entendi que era um caminho para eu acelerar o desenvolvimento da empresa. Então, cara, em janeiro ali de 2017, eu lembro que a gente faturou R$25 mil, que é o pior mês de venda de bebida em Vitória, em janeiro. Foi o mês que a gente começou o nosso conselho consultivo. Tinha 3 pessoas lá, 2 empresários e um executivo de finanças. Então a gente trouxe isso para justamente começar a se provocar. E aí no meio disso começa a vir, cara, um monte de conceitos de, cara, como é que aumenta o lifetime value. A gente começa a ver, precisamos aumentar a área de expansão, precisamos aumentar o sortimento. Aí você começa a quebrar aquelas amarras que você tinha lá atrás, porque a gente falava, não, mas a gente é uma empresa de bebidas, a gente não vai entregar em Vila Velha, senão vai chegar quente. E aí o pessoal de fora fala, mas vocês já testaram? A gente, não, mas a gente tem medo de queimar a marca. Cara, que queimar a marca? Testa esse negócio, vamos ver o que dá. E a gente começou a testar, entender essa dinâmica. No meio disso tudo, a gente cria um modelo mais escalável, como a gente cria um modelo com uma estrutura de custo melhor, etc. A gente já tinha ali no nosso estoque uma frente de loja, onde a gente vendia presencial. Por que a gente não automatiza, né? Uma loja para vender 24 horas, para vender para todos os clientes que quiseram. A gente já começou a ver que tinha que ter alguma coisa no varejo físico que ela aumentasse a disponibilidade, melhorasse a experiência, que tivesse conectado com tecnologia também para captar dados e comportamento do cliente. Então veio essa ideia de, vamos criar uma loja autônoma, vamos criar uma loja automatizada. E essa ideia que chamava muita atenção da gente, ao contrário do que geralmente acontece, muitas vezes nós empreendedores ficamos apaixonados pela ideia original, a gente adorou essa ideia. Puta, cara, esse negócio é demais, cara, vai ser fantástico. Beleza, então a gente falou, vamos construir uma loja da Zait, que vai ser autônoma. E o que a gente vai fazer com o delivery? A gente adora o business do delivery, desde que eu morei na Inglaterra, em 2013, que eu só usava delivery lá, eu não ia no supermercado, a gente adorava. E a gente falou, não podemos matar o delivery, a gente tem que evoluir ele. E aí meu sócio falou, cara, vamos abrir uma outra marca, vai ser chip. A gente pensava em ter a ovelhinha e tal, vai ser chip, que a gente vai entregar de tudo, não vai ser só comida, não vai ser o iFood, não vai ser só bebida como a Zait, vamos criar um delivery de tudo. A nossa ideia inicial era uma empresa com 2 produtos embaixo, de loja autônoma, de delivery de tudo. E aí um dos meus mentores, eu levei para ele falou, cara, são coisas totalmente diferentes, tá misturando banana com maçã. A tese de investimento é diferente, a estratégia de crescimento é diferente, então separa e faz 2 CNPJs. Eu que entendia muito pouco, mas obedeço bem. Falei, beleza, vamos fazer dessa forma. E dali, em maio de 2017, a gente fez a nossa primeira captação de recursos para as 2 empresas. Até então, eu não acreditava que nenhuma pessoa além do meu pai poderia colocar dinheiro nas minhas empresas. E a gente captou com um investidor externo, captamos 300 mil para a Zait, 250 mil para começar a chip, os 2 projetos no PowerPoint, só aí a gente deu raça pra cacete. Só que aí você tá se desmerecendo um pouco porque você já tinha um track record ferrado aí. Ninguém tinha dúvida que vocês sabiam trabalhar, né? Aí, por mais que o caminho futuro tivesse no PowerPoint, mas já tinha uma trajetória, vocês não estavam baseando esse PowerPoint em nada, né? Concordo. Já tinha ali um aprendizado ferrado, né? Não que a gente sabia trabalhar, mas que a gente gostava de trabalhar, que não tinha tempo ruim para trabalhar sim. E além disso,
e tinha gente muito boa me dando backup ali, isso contava muito. Quando eu sentava para fazer um pitch, etc., eu tinha pessoas bem legais do meu lado que traziam esse viés de credibilidade para a mesa, entende? Saquei. Então, ali fizemos a primeira captação, lançamos a Chip no dia 1º de novembro de 2017 e a loja autônoma da Zite, a primeira da Praia do Canto, aberta até hoje, no dia 6 de dezembro de 2017. E ali eu à frente das duas empresas, 2 dos meus sócios focaram só na Zite, um dos meus sócios focou apenas na Chip, e foi assim que a gente seguiu. Eu muito focado em investidor, relação investidor, estratégia, conselho, etc. Os meninos ali, os meus sócios focados na operação. Em 2018 a gente já entra muito focado em, cara, trabalhar, escalar um negócio, aumentar faturamento, etc. E foi o ano realmente que a gente trabalhou, cara. Aquele ano foi onde a gente trabalhou com tudo. A Chip saiu de 0 para 7 dígitos, a Zite quintuplicou o faturamento, breakivou a operação da loja de Vitória. Começamos a trazer gente muito bacana e ali sim começou a aparecer assim, pô, o grupo desses moleques parece estar fazendo alguma coisa que faz sentido do que eles estão fazendo aí, ligado a varejo, que é a base da pirâmide, mas muito centrado em tecnologia. 2018 foi efetivamente o ano que a gente trabalhou para crescer muito a operação das duas empresas. 2 coisas aí em 2018 que eu queria a sua perspectiva e a sua experiência. Primeiro, velho, você captou investimento numa época de seca, de mercado privado aqui no Espírito Santo. E eu tô falando isso para você entender mais ou menos a trajetória. A gente teve algum investimento privado na época de 2012, 2013, ancorado muito por conta da primeira aceleradora que teve aqui no estado, falando de negócios inovadores e de startups, né? Mas não necessariamente só startups, tinha ali um mercado se aquecendo, né? Essa aceleradora parou de funcionar, de receber novos ciclos em 2014, então teve um momento ali que não tinha esse mercado sendo aquecido de certa forma, né? Isso. Tinha um mercado formal de fundos para negócios mais tradicionais, bem mais, às vezes, track record, de certeza, do que esses negócios iniciais, assim. A gente mesmo só foi conseguir fazer captações para as startups que estavam com a gente de 2018 para 2019, mas antes disso, um ano antes, você consegue investimento para a Chip e para a Zite. Você mesmo consegue. Isso. E aí eu queria entender de você o seguinte, cara. Você estava cercado por uma galera muito boa que te ancorava, que te dava uma maturidade para você lidar, mas investimento não é uma negociação fácil, principalmente você fazendo ali o negócio inovador. Eu queria entender de você como é que foi esse desafio de obter captação. Do que você ouviu, o que você puder contar de aprendizado desse momento. O primeiro passo foi justamente isso que eu comentei. Era claro para todo mundo que a gente não tinha tempo ruim para trabalhar. Definitivamente de segunda a segunda a gente trabalhava. Então, acho que isso é um ponto importante. A gente sempre demonstrou muito, cara, a gente não vai deixar esse negócio dar errado. E aí a gente se conectava com essas pessoas que ajudavam a trazer mais maturidade pra gente. Uma das pessoas que hoje é um dos meus melhores amigos, porra, o cara deve ter o dobro da minha idade, mas assim, que eu adoro, o cara é um dos meus mentores também, sempre me ajuda em momentos bons e momentos ruins. Ele falava muito comigo o seguinte, falava, Rodrigo, o problema da startup não é necessariamente o produto, os números, etc. É um problema de interface, de linguagem, de idioma. Então, cara, tem que saber falar a linguagem do cara que está do outro lado da mesa. Foi muito importante no nosso processo eu ter conseguido me dedicar muito a esse processo de entender o que o investidor gosta de ver, o que ele gosta de olhar, entender que investidor, cara, não adianta você ficar falando para ele só o produto espetacular que você tem, cara, qual é o número, baseado em número, pô, por que faz sentido, né? O produto é ali um cheiro que você dá para o produto faz isso, 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 beleza? Usa lá na sua casa, você vai ver que funciona. Mas olha aqui como que é lindo o racional disso. A gente começou a entender muito isso, né, cara? As pessoas mais experientes gostam de ver um racional por tudo que está sendo feito. A paixão é importante, mas a paixão demais ela é igual um remédio, né? Ela pode virar um veneno. Sim. Quando você vê aquela pessoa que está muito apaixonada, você recebe uma crítica de fora e ela ficou ofendida. A gente foi se dosando muito nisso. Recebeu uma crítica, cara, amortece, beleza, legal, cara, leva para casa, faz o exercício, volta. Ó, cara, faz sentido aquilo e tal. Então, entender o idioma disso foi muito importante para a gente ajudar a desenvolver esse mercado ali no Espírito Santo. E aí começou assim, cara, a gente fazendo captações Friends and Family, aí começou a entrar gente que tinha um pouquinho mais de qualificação, e assim foi. No início de 2018 já fizemos uma rodada grande para a Chip, uma rodada bastante relevante ali para a Chip, com investidores qualificados aqui do estado, e aí isso vai criando esse track record, né? As empresas sempre com mínimo de governança mesmo,
cara, reunião de conselho, a pauta estruturada, fazer questão de me dedicar para fazer isso, sabe? De mandar uma semana antes os documentos para todo mundo analisar, chegar, fazer uma nota da diretoria e tal. Cara, não tem problema, eu gosto muito daquele fake it until you make it, né? Cara, finge que você é uma empresa grande, porra, até você chegar lá. E aí a gente realmente levava isso muito a sério. E aí eu acho que o pessoal gostava, a gente consegue fazer uma interface boa com o pessoal de mais idade também, que é importante, né? Entender os empresários old school. Essas coisas foram importantes para a gente ir escalando, assim, né? E tanto no sentido das empresas, mas no sentido do investimento também. E mostrar que a gente tinha responsabilidade com o dinheiro, fazer questão de, você já foi no nosso escritório lá. Nosso escritório até hoje é super simples. Tem o que precisa, tem uma cadeira boa para os meninos trabalhar, mas também não é nada demais, tem as mesas, etc. Não tem firula. Então, era todo um entendimento de como a gente se comportar e do que a gente deveria demonstrar àquele pessoal que estava se arriscando pra caramba, investindo nas nossas empresas, investindo na gente. Então, era muito parte de dentro e como que a gente valorizava todas as pessoas que investiam ali na gente, né? E isso foi trazendo robustez pra gente. A gente chegou a ter 22 sócios investidores diretos. Caramba! Exigia uma dedicação de relacionamento ferrada com essa quantidade de investidores, né? Se você tem 1 ou 2, já exige 22, puta merda. Eu tenho até hoje uma estagiária de RI, que ela ficava colada comigo. Pô, cara, bota isso no reportezinho desse mês. Entendi. Um cara que eu gosto muito também fala um negócio que eu adoro, que a satisfação não paga dívida, mas amortiza. Cara, eu tô reconhecendo todas essas frases, Rodrigo. Eu já sei de quem que você tá falando, já faz... já faz algum tempo, já. São frases super valiosas, mas, cara, assim, tudo isso faz muito sentido, entende? Sim. Não coloca no report só o que tá indo bem, não, cara. Bota o low light da parada também, sacou? Bota o low light, dá uma satisfação. Massa, massa. Na verdade, eu construí uma estratégia de captação pulverizada. Tinha uma tese por trás do porquê que a gente ter vários investidores e não só um fundo, etc. A gente construiu uma tese para isso e também de como gerenciar isso. E funcionava razoavelmente bem. Maneiro. Cara, você focou em trabalhar, em trazer resultado, mas aquela empresa que você tinha de 4 pessoas cresceu pra cacete. Vocês tiveram que fazer o escritório, assim... Você tinha uma operação bem mais robusta para poder gerir, de tecnologia, de resultado e tal. E eu queria saber de você um pouco dessas dores de crescimento, assim, cara, porque é muito diferente aquela vibe inicial de, putz, estou eu, meus sócios aqui, vamos trabalhar 24/7. Porque quando você começa a trazer uma galera, por mais engajada que ela seja, é a sua equipe, né? Não é você. Você trabalha 24/7, mas você tem que fazer esse ambiente ser bacana para essa galera trabalhar, bater meta, entregar resultado e ainda manter um clima legal, manter uma vibe maneira. O que eu queria entender de você são essas dores de crescimento e esse desafio, na verdade, de crescer. Porque resultados vocês entregaram, mas e aí quais foram os aprendizados assim desse momento? Pô, tô com dinheiro no caixa, tô com 2 projetos legais, agora tem que fazer esse negócio acontecer e não dá para fazer sozinho, né? Eu acho que são dores tanto para a empresa quanto para a gente, pessoa física, que tá ali, né? Quando as empresas, a cultura que elas têm, tem de bom e que tem de ruim, ele foi criado nos primeiros 10 funcionários. Sacou? Uhum. E a gente estava lá junto, etc. Não é que é a melhor cultura, mas é a cultura que a gente sabe trabalhar. Você não pode ter num barco uma pessoa trabalhando, remando para a direita e outra remando para a esquerda. Uhum. Independente de qual é a cultura, é importante que todo mundo esteja alinhado. Então, isso é muito importante. Quando você começa a crescer, você começa a ter a gente chegou a ter quase 100 funcionários, se não chegou a 100 agora no final do ano passado, começa a ter níveis hierárquicos. Se antes era eu com os estagiários, aí você começa a ter os níveis hierárquicos, aí você começa a ter o líder, você começa a ter o head, aí você tem o VP, etc e tal. Então, eventualmente, você começa a ver que se perde um pouco o direcionamento da cultura. Você começa a ver que tem pessoas que estão falando em nome da empresa, mas não as diretrizes da empresa. Então, isso era uma coisa que me doía muito, e eu me cobro muito até hoje. De, cara, como que eu faço para estar em contato com o pessoal? Só que aí, por outro lado, você está com problemas infinitamente maiores. Porque para manter essa galera trabalhando com dinheiro no caixa, etc., você tem que atender um monte de obrigação lá, etc. De certa forma, você continua cuidando dessa galera, mas você não consegue ter aquele mesmo contato próximo. E isso, cara, para quem está na outra ponta, às vezes não é tão transparente. E aí que as pessoas ficam chateadas, acham que, pô, tá distante. Uhum. E isso, cara, é ruim tanto para a empresa quanto para a gente, né, cara? Você sente essa dor, assim, de, pô, não tá perto, de, cara, não conseguir dar a mesma atenção que tinha antigamente. Acho que tem uma coisa importante também, Dani, você falou uma coisa, cara, tá com dinheiro no caixa.
coisa mais importante quando a gente faz uma captação é não se emocionar. Velho. Você não pode se emocionar. Quantas empresas a gente vê, cara, entra o dinheiro no caixa, constrói um novo negócio, constrói uma nova sede, às vezes sem necessidade. Algumas empresas precisam e é para isso que captam. Mas às vezes fazem coisas sem necessidade porque se emocionam. Porque vê aquele dinheiro que nunca sonhou ter na vida na pessoa física, vê na conta da empresa, fala, pô, eu vou fazer o bem pro meu bem maior que é a empresa e tal. Só que isso às vezes prejudica muito também. E a gente se frustra. Isso aconteceu com a gente também, isso acontece com todo mundo. Aí às vezes você gasta dinheiro e queima um mês de caixa à toa, né? E uma vez uma outra pessoa falou comigo um negócio super interessante. Falou assim, Rodrigo, o problema não vai ser você captar 1 milhão. Você sabe vender, você vai captar 1 milhão. O problema vai ser você ter estômago para gastar 1 milhão. Você vê 1 milhão sumir da sua conta em alguns meses. Isso é totalmente verdade. Quantas pessoas... Ontem, uma pessoa me ligou, um amigo meu que também tem uma empresa, me ligou e falou, tô angustiado. Tá dentro da planilha, tá dentro do que eu projetei, mas eu tô vendo ir embora aqui, cara, 5 dígitos, 6 dígitos por mês. Então, essa angústia, cara, saber aguentar essa angústia faz muito parte do... Isso é muito doloroso, isso faz parte do crescimento, sacou? Você sai do burn rate de 2.000 para um burn rate de 10, para um burn rate de 50, burn rate de 100. Cara, como que esse negócio vai acabar? Eu acho que uma coisa importante, aí vamos dividir nesses 2 passos, né? Um em relação ao crescimento, como que isso impacta em pessoas, e outro como que isso impacta na sua gestão financeira e, consequentemente, no seu psicológico, né? Eu acho que o mais importante pra gente foi a gente desenvolver donos. Eu não tô falando de sócio, não tô falando de acionista, não. Tô falando de ter dono. Que é o pessoal que, cara, porra, igual um que era estagiário, tinha 3, 4 meses de caixa, pô, ali tinha 3 anos, que eu não viajei, eu não tinha nem um final de semana, eu e meus sócios, e ele virou pra gente e falou assim, cara, pode viajar nesse Réveillon, eu vou ficar aqui dentro, eu garanto que a operação vai acontecer, você fica tranquilo, confia em mim. Isso é ser dono. Viaja na última semana do ano, Réveillon, toca o pau, etc. Blá, blá, blá. Eu vou ficar aqui, eu vou garantir que isso vai acontecer. Então a gente começou a ter essas pessoas, começou a desenvolver isso. Não é só você esperar que a pessoa te entregue para você ter confiança nela, você vai ter que depositar confiança. Você vai ter que ter um pouco ali de sangue frio, você vai ter que depositar confiança. O risco faz parte desse processo, né? Total. Às vezes a gente acha que a pessoa tem que se demonstrar pra gente dar confiança. Cara, e nem sempre funciona dessa forma. Aí, pô, vamos expandir para São Paulo. Cara, começamos a ter donos em São Paulo também. Além de sócios, eram donos. Pessoas que respiravam e falavam exatamente a mesma língua que a gente. Isso é perigoso, a gente não pode achar que só existe uma língua, mas que tinha uma visão alinhada com a gente. Tem um dono da Zait em São Paulo. A gente começou a ter donos. Isso ajudou a gente a crescer. Porque são as pessoas que falam com propriedade e com autoridade qual é a visão, quais são os valores, como que a gente gosta de trabalhar nas empresas. Então, isso ajudou. Não quer dizer que isso resolve. Agora, no outro âmbito, financeiro, psicológico, etc. Psicológico, cara, é de muita casca, é de você ter pessoas de fora que, bicho, te ajudam. E mentoria, cara, não dá para ser só aquela mentoria paga. Meus dark days, quando eu estava em São Paulo, etc., eram esses mentores que iam lá em casa e falavam, bicho, esquece trabalho, vamos lá tomar uma cerveja. Vem cá, senta aqui, meu irmão, tô preocupado com você. Recebo até hoje. Cara, estou preocupado com você. Posso te dar uma ligada? Pra gente bater um papo, etc. Quer que eu passo aí? Quer vir aqui pra casa? No meio da quarentena agora, pô, um falou, cara, quer vir aqui pra casa? Tem um quarto aqui. Fica aqui, porra. Tem que ter isso. Quem precisa recorrer a auxílio médico, etc. E, cara, isso é importantíssimo, meu irmão. Importantíssimo. Eu falo com os meninos lá. Quando o vento tá batendo nas costas, é fácil você andar pra frente. O que diferencia é você conseguir andar na mesma velocidade quando o vento tá batendo contra, tá batendo chuva, tá batendo granizo, tornado. Você tá conseguindo ir pra frente, levantar da cama da mesma forma. Isso faz total diferença e você entende bem, eu tenho certeza de que você entende bem o que eu tô falando. Mas no âmbito financeiro, a gente tem uma cultura nas 2 empresas de um viés financeiro muito, muito forte. Então, eu dava as aulas de finanças para os estagiários lá, ia lá, cara, DRE, caixa, competência, fluxo de caixa, balanço, mostrava ativo, passivo. Quando você entende os conceitos financeiros, quando você consegue fazer um business plan, bottom-up, que você está entendendo as variáveis, o que está dando certo, o que está dando errado, e você consegue jogar com essas variáveis, tem uma boa modelagem financeira, entende os conceitos, e você vê que está tudo dentro do plano, apesar de você gastar 100, 200, 300, eu já queimei 500 por mês, está dentro do plano de captação, está dentro do plano de crescimento, está dentro do plano de funding, certo? O maior risco é você não se arriscar. Beleza, eu posso fazer uma empresa aqui que break-even, que gera R$1.000, R$2.000 por mês. É isso que eu quero? Não tem problema se é isso que você quer. Mas se eu quero criar um outro negócio, eu vou me arriscar, meu irmão.
construir uma máquina antes de eu começar a monetizar isso, eu vou ter que ter estômago, planejamento e conhecimento para eu seguir esse plano e não deixar o tico e teco aqui afetar, sacou? Aham. Então, o conhecimento e o planejamento, eles tiram a angústia. Eu tive um investidor que falou um negócio para mim que foi super tranquilo. Ele falou, se você perder meu dinheiro, eu vou te matar. Cara, você teve tanto investidor, um tinha que ser maluco, um tinha que falar uma parada dessa. Pô, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, um dos caras que mais me ensinou, tá? É o jeito, é aquele negócio do idioma, sacou? Não é que tira a angústia, eu vou refrasear, mas se você não tiver isso, cara, essa angústia ela vai te levar embora. Sim. Na primeira proposta de emprego que você tiver, e quem abre a empresa começa a receber proposta de emprego, primeira proposta de emprego você vai falar, galera, então, recebi um negócio aqui que vai me pagar 10, 15 pontos por mês aqui, bicho, vou pra lá, etc e tal. Então, bicho, você tem que estar focado, você tem que saber o que você tá caminhando. Não é um plano de 5 anos, não esquece, não é isso, não. É você olhar, pô, beleza, cara, eu quero atingir isso aqui até o final do ano, tô fazendo, beleza. Eu tenho aqui um burn rate que me permite sobreviver mais 12, 18 meses, é suficiente para fazer uma captação, etc. Você tem que ter minimamente um plano, né? Tem que ter minimamente um plano, porque senão, cara, a angústia leva embora. Essa é uma dinâmica de você ter gasolina até chegar no próximo posto, né? E pegar os caminhos Exato. que você sabe que você vai chegar no próximo posto. Mas essa angústia é, putz, se eu entro numa rua errada, parceiro, talvez eu tenha que empurrar o carro até lá, né? Se conseguir chegar. No ano passado, a gente teve um descasamento de caixa em uma das empresas, um descasamento de caixa mesmo, de ciclo operacional, que deixou a gente com uma semana de caixa. Só que a gente já estava numa fase, cara, que a folha salarial era alta, não era mais 50 mil que resolvia. Então, cara, em uma semana eu tinha que fazer uma captação, mas o processo já estava estruturado. Então, em uma semana a gente captou 500 mil. Pô, beleza. A gente já estava se preparando para fazer aquilo, já tinha o shortlist de investidores, já tinha pessoa que ia me assessorar a fazer todo o trâmite, os contratos já estavam prontos, tal. Então, pô, você consegue fazer muito rápido. O contrato tudo DocuSign, né, meu irmão? Pô, isso bom. No e-mail já é só clicar, pum, clicou, beleza, mas o dinheiro tem que estar na conta, vambora. Então, você tem que estar estruturado, tem que estar dentro de um plano, que aí você consegue ganhar esse tempo e não pode morrer o carro faltando 10 metros para chegar no próximo posto. Porra, massa, Rodrigo, muito massa. Outra coisa que eu queria ver contigo, velho, não sei se você vai lembrar, no dia que eu visitei a Zite, ali na reta da PEN, você me falou uma coisa que me explicou muito de uma diferença de visão dos empreendedores. Você não sabe, mas isso eu acabei levando isso para a rede da ASIS, dos empreendedores que estão na ASIS, de entender, tipo assim, que tipo de empreendedor a gente quer aqui, sabe? E você falou uma coisa que foi... Ô, Denis, ninguém tá levando as empresas IPO. Tá todo mundo querendo, enfim, entre aspas, né, se desfazer das empresas antes. E eu não tô colocando que isso é errado, julgando quem faz isso. Mas você precisa ter uma galera que queira criar grandes empresas de valor, né? E o IPO é a série A do mercado, né? Você ainda tem esse pensamento, cara? Faz um tempinho que a gente teve essa conversa e você já pegou bem mais vento contrário do que... Não que na época você não tinha pego, mas você já pegou bem mais vento contrário. Você tá num jogo bem maior hoje, assim. Continua essa visão? Total. Eu acho que você levar uma empresa, né, cara, ao IPO, não é só a questão financeira, é óbvio que também é, né, porra. Mas, cara, você tem que chegar num estado de governança, de estruturação de processos e de consistência, né, cara? Tem a Sapori, que é do Mendes, que é meu acionista, tenho um contato muito próximo com eles, eu participei de algumas reuniões onde eles estão olhando muito para o IPO, então é muito legal você ver aquilo, cara, como uma empresa de 30 anos está tão estruturada no sentido de processo, dos comitês, esse tem os roadshows que acontecem, e aí você tem que falar com o cara, cara, daqui a 6 meses eu vou fazer isso, e você vai lá e fala, eu fiz, etc. Então, é o estado da arte, cara, de aonde se levar uma empresa, sabe? Acho que não é só o IPO, mas todo o caminho que você tem que traçar até você chegar lá, né? E aí ela vai para um outro patamar, um patamar de regulação de mercado, né? Você tem o mercado regulando ali quanto que você vale, quanto que você não vale, entre aspas, né? Tem um estado da arte de governança, de conselho, sim, etc. Então, eu acho que isso é uma visão muito legal. Estando muito próximo lá do Mendes, da Sapori, você vê que isso é possível, sacou? O Mendes, ele era
Isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, estou contando isso como um grande mérito. Ele era garçom há 30 anos atrás, rede hoteleira, restaurante, etc. E após 30 anos é um cara que está olhando firmemente uma série de investidores interessados no IPO da empresa deles. Então, é possível, desde que você esteja olhando e queira construir isso, sabe? Todas as empresas que eu vejo que estão ligadas a varejo e tecnologia, como acabou se tornando o nosso business, são empresas que têm um grande valor quando elas vão para o IPO, né? Porque você está na base da cadeia, com a tecnologia que permite que você seja mais eficiente, você atinja mais clientes e tudo mais. Muito isso dentro de mim, de, cara, levar uma empresa a fazer esse projeto. Porra, todo mundo que se vê, não só como empreendedor, mas como executivo, quer participar de um processo desse, né? Ou deveria querer, né? Tem uma coisa interessante, né, que o Hugo Betlen, que já foi vice-presidente da Pão de Açúcar e ele é conselheiro nosso hoje, ele falou, Rodrigo, todas as vezes que eu vi alguém construindo uma empresa para ser vendida, não foi vendida. Toda vez que eu vi alguém construindo uma empresa para ser grande, fazer IPO, etc., ela acaba sendo vendida antes. Então, assim, mesmo que você esteja trilhando um caminho para, quero fazer o IPO, etc., não quer dizer que você não vai ter uma proposta aqui no meio do caminho, fazer sua saída, etc., né? Mas é uma questão de objetivo, uma questão de vontade, né? Talvez diga muito sobre quem que a gente quer ser ali como executivo à frente da empresa. Muito massa. Eu acho muito legal esse pensamento. E a gente precisa de pessoas querendo vender. Pode acontecer, mas se a gente busca uma empresa grande, aquela questão, né? Se você define a meta lá na frente, 40% dessa meta vai ser uma coisa muito grande. Se a meta for ousada, real, ousada, se você trabalhar por ela, né? Exatamente. Muito massa, velho. O Diogo do PicPay, ele sempre fala comigo, ele fala, cara, mira em ser o maior do mundo. Se você errar, você vai ser o maior do continente. Se errar muito, você vai ser o maior do Brasil. Se errar absurdamente, você vai ser o maior de algum estado. E isso já é coisa pra caramba. Sim. Cara, você tá num momento agora de negócio que você fechou um negócio com um grupo grande, o que levou você, entre aspas, a sair na mídia novamente. E aí, para quem tá ouvindo aqui entender isso, a gente hoje, a nossa conexão já caiu 2 vezes. Tinha uma pergunta que eu vou reaproveitar agora para fazer pro Rodrigo de novo no segundo contexto. A Zite saiu muito na mídia num primeiro momento, como a disrupção proposta por uma loja autônoma. E tem uma coisa que eu não te falei na primeira pergunta, que eu falei, caramba, cara, o mais legal é que a gente tá num país que tem legislação que proíbe lojas autônomas, por exemplo, impostos, né? Então, assim, vocês conseguiram pegar um nicho ali, entre aspas, não regulado, para conseguir operar, mas se fosse posto de coisa, você talvez não conseguiria. E agora você fechou um negócio grande, que jogou vocês na mídia de novo, com o Grupo Carrefour, né? A gente saiu na mídia como Grupo Carrefour. E eu queria entender, cara, 2 coisas de você. Primeiro, como que você vê esse papel da mídia no seu negócio? Porque você já teve 2 oportunidades de aparecer muito na mídia. Como que você utiliza isso? Eu queria que você explicasse pra gente. E segundo, velho, você já tá numa liga de empreendedores. A gente aqui na Aces cuida muito da galera que tá começando, né? Então, assim, a gente leva até o primeiro investimento, até o segundo, no máximo, mas a partir dali, inclusive, os empreendedores têm que sair, entre aspas, do nosso modelo de orientação porque cresceram e tal. Muitas das pessoas que estão assessorando, que assessoraram você, me assessoram a rede, né? Tipo o Wilson. A gente já tentou gravar com o Wilson aqui uma vez. O Wilson foi o melhor podcast que não foi ao ar, porque ele não deixou gravar, mas conversou com a gente 1h30. Ele falou, assim, coisas maravilhosas, mas falou, não, vamos gravar outro dia, mas deixa eu só falar umas coisas com vocês aqui. E deu uma aula, foi, a Flavi saiu com o caderninho dela com as 3 folhas anotadas, né? Eu falo que ele é um professor. Às vezes eu falo, um professorzão, assim, e gente boa demais, assim, fácil de lidar e tal, mas fala o que você tem que ouvir, isso é importante. Como tá sendo esse momento para você, velho, de, entre aspas, exposição na mídia agora? Como é que você usa essa parte estratégica? E como tá sendo agora você jogar nessa... Não que antes você não estivesse, mas agora, por conta desse destaque, vem uma responsabilidade grande, inclusive, porque tem mais gente te cobrando resultado, né? Você tá jogando num outro patamar. Como é que é isso, velho? Deixa eu só fazer uma observação, correção. Em abril do ano passado, a gente fechou a parceria com o Carrefour, com uma parceria operacional. Em dezembro, agora, a gente fechou uma venda majoritária para o Grupo Sapori, o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil, fatura 2 bilhões por ano. São 2 momentos diferentes, 2 grupos diferentes, que eu tenho, excelente relacionamento, obviamente, com os 2, e que só corrobora isso que você falou, assim, os 2 jogaram muito na mídia, muito na mídia.
eu vejo assim, tudo que a gente faz tem que ter um racional, certo? Então, você vai para a mídia, se você quer ir para a mídia, tem que ter um racional por trás daquilo. O que você quer? Você precisa captar mais recursos, você precisa trazer mais clientes, etc. E com o Carrefour ali, teve muito esse viés, a gente mostrar que a nossa tecnologia estava disponível para o mercado. A gente poderia fazer outras parcerias operacionais e também para me ajudar, estava no momento de captação, foi excelente ali para a gente fazer captação naquele momento. Além de, cara, foi um período fenomenal para a gente de aprendizado, de estar próximo de um grupo de varejo como eles. Cara, varejo tem muito conhecimento dentro das empresas, né? Então a gente pôde aprender muito com eles no período que a gente teve próximo ali. E agora, nesse momento com a Sapori vem para Carimbó, dar esse carimbo de um grupo gigantesco, fatura bilhões por ano, que está mirando um IPO próximo, dá um carimbo de falar, cara, a gente auditou, a gente olhou tudo aqui, cara, estamos entrando junto com os caras. E a gente vai ajudar eles no crescimento. Então, a mídia vem também para isso, para dar mais um carimbo, para falar, cara, tem um backup, tem grupo grande por trás, tem confiabilidade nisso aqui. Então, é para isso que a gente tenta trazer. A Zite, ela, pelo ineditismo dela, por esse first move, por ser efetivamente um modelo que provoca uma possível disrupção no mercado que está inserido, ela naturalmente levou essa exposição maior. A Chip, ela é um modelo evoluído de alguma coisa que já estava mais difundida, né, do iFood, etc. Mas também teve ali alguma exposição. Mas a gente sempre tentou direcionar essa mídia, esse PR, ele sendo espontâneo ou não, para objetivos concretos, e não ser a mídia pela mídia. E a gente até brinca de, cara, não dá para fazer mídia só para mostrar para a família. Isso não leva a nada a ninguém. Você está abrindo seu plano ali a troco de nada. Você tem que trazer algum resultado efetivo com esse negócio. É importante, né? A mãe pega, mostra para os amigos, etc. Isso traz a motivação legal. Você começa a ficar conhecido ali pelas amigas da sua mãe e tudo mais. No final do dia, o que isso está trazendo para a empresa? Então, até um caso engraçado, né? Sempre tive esses mentores, cara, que, me ajudavam a colocar no trilho. O que isso está trazendo para a empresa? O que isso está trazendo para a empresa? Eu recebi ali, eu tinha uns 24 anos na época, eu recebi um convite para fazer uma palestra para a Associação de Supermercadistas do Rio de Janeiro. E, passagem paga, hospedagem, aquela coisa. Imagina, molecão, Rio de Janeiro. Falei, vou passar até mais uns dias. E aí, conversando com um dos meus mentores, falei, cara, vou lá no Rio fazer palestra e tal. Ele, Rodrigo, desculpa, mas liga lá e cancela. Eu falei, como assim? A passagem já está comprada. Ele falou, bicho, me explica o que isso vai trazer para as empresas. Você vai abrir o seu plano para um monte de supermercadistas, tem muito mais dinheiro do que você. Pessoas que ajudaram a gente a jogar abaixo do radar e só usar a publicidade, o marketing, a mídia para coisas que fazem sentido, para coisas que vão ter retorno não para a pessoa física, mas para a empresa, né, e retorno mensurável para as empresas. Então é assim que a gente sempre tentou manter o nosso relacionamento com o PR, com os canais de comunicação, para a gente poder trazer efetivamente não só glamour, né, cara? Isso às vezes até joga contra, entende? Você tem que ter coisa prática, tem que fazer sentido para a empresa. Tudo que você faz tem que ter racional. Sim. Tudo que você faz tem que ter racional. Com PR não é diferente. Quando você começa a trabalhar, tem o white label da Zite lá dentro do Findus Lab, né, do Findus Lab, Laboratório de Inovação do Findus, que fica na Reta da Penha. Uhum. Me corrija se eu estiver errado, cara, mas o que você fez com o Carrefour, e esse aprendizado que você teve com o Carrefour, foi uma espécie de white label da Zite, né, para eles? Não era um white label, era uma loja da Zite, mas que o Carrefour fazia a operação de supply. Entendi. Então eles faziam toda a operação de varejo e a gente cuidava da tecnologia. Tinha-se um plano de fazer um co-branding, um Carrefour by Zite, uma coisa assim, tá? Não chegou a ser um plano, era uma ideia a gente fazer isso, mas era um plano, era uma parceria operacional que a gente tinha lá na vertical do Carrefour e-Business, que é tocado pela Paula Cardoso, uma pessoa, cara, fenomenal. Rapidinho a gente botou de pé a parceria, mas o projeto em si inicial não era um white label, não, era mais uma parceria mesmo, um namoro para a gente fazer coisas maiores. Entendi. Que não está descartado ainda, são coisas que a gente está sempre reavaliando, mas acontece sempre tanta coisa, né, cara, do lado de cá, do lado de lá, com outras empresas também, que, enfim, tudo tem seu tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer um aprendizado seu dessa parceria, que, se eu não me engano, e você me corrija se eu estiver errado, que eu queria que você falasse desse aprendizado. Uma loja autônoma tem muita coisa de parceria, mas não necessariamente é o caminho mais fácil para o cliente. Eu lembro de você ter contado uma história de basicamente você ter uma loja autônoma do lado da rua, no outro lado você ter uma loja tradicional, e
do que você aprendeu nesse momento, né? Exato, a gente abriu essa primeira loja lá em São Paulo em frente a um Carrefour Express. Mas também tinha um pouco da estratégia, tá? A gente queria provocar, a gente queria dar uma provocada, tanto para captação. Pô, a gente estava na rua super de varejo. Naquela rua tem duas unidades do Carrefour, em uma rua, só pra você ter ideia. Não naquela quadra, mas naquela rua. Mas a gente falou, pô, nossa loja, meu irmão, fizemos uma loja animal, mercado lá 80 metros quadrados, super bonita, conceito, cara, mix de produto premium, aquela coisa toda, super legal, 24 horas, toda tecnológica, visão computacional, RFID, etc. E ela nunca chegou a performar tão bem quanto performa a loja de Vitória. Foi a nossa primeira, mais simples, etc. Óbvio, né, cara? Acho que o mais valioso de qualquer processo é o aprendizado. E, cara, atividade fim ainda era o varejo. Você pode ter a tecnologia que for, mas se o varejo não estiver redondinho, você não entender o cliente, se você não partir da perspectiva do cliente, o cara ele não vai topar e andar uma quadra a mais ou pagar R$1 mais caro só porque você tem a tecnologia. A tecnologia ela não é fim, a tecnologia é meio. Ela tem que melhorar o processo, ela tem que vir para trazer mais eficiência. Então, esses foram alguns dos aprendizados que a gente teve ali. Fora, né, cara, que assim, você vai querer competir com os caras igual o Carrefour, ninguém é o Carrefour à toa, sabe? Os caras são muito sinistros. Os caras são muito sinistros. Toda estratégia de pricing, de sortimento, de mix, localização, comunicação, fora o reconhecimento da marca, né, cara? Você olha um Carrefour, você já sabe o que tem lá dentro. Muito aprendizado pra gente ali sobre, cara, o desafio de você criar um brand, uma marca de varejo, um conceito, uma proposta para resolver ali uma dor de varejo do cliente. Então, cara, esse foi mais um dos períodos de intenso aprendizado que a gente teve. Empreender e inovar é um exercício de humildade constante, né, Rodrigo? É só isso. É só isso. Isso me remete a uma coisa interessante que, recentemente, a gente discutindo como que a gente deveria contratar, né? A gente estava estudando a área de RH e tal. Cara, foi consenso meio dos meus sócios. A principal coisa que a gente buscava em qualquer pessoa era humildade. Principal. Independente de ter experiência ou não, se não tiver humildade, cara, não funciona. Porque a gente tá, né? Eu até brinco muito lá na empresa, né? Quem tiver certeza aqui, a gente pode demitir, porque a gente tá fazendo coisa nova. Como é que você tem certeza de alguma coisa aqui? Ninguém tem certeza. Pô. Sim. A gente tem que aprender com quem interessa, com o cliente, com o mercado. Aí ninguém bate tanto quanto o mercado, né? Tudo bem você apanhar, mas tem que aprender como é que você não vai cair de novo. Maneiro. Rodrigo, porra, o papo foi muito maneiro, cara. Sua história é muito rica, é um privilégio poder conversar contigo, assim. É um privilégio poder acompanhar essa história mais de perto, a gente se conhecer e ter amigos em comum e eu conseguir saber essa trajetória, porque é animal. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar na ACE, de trabalhar com inovação, é ver essas histórias acontecendo, sacou? Você vive, no meu negócio, eu tenho o privilégio de viver a minha, com todos esses desafios, mas de poder me estar o tempo todo também acompanhando essas histórias dos outros, assim, e, cara, é radical, é fenomenal. O que eu queria perguntar pra você, velho, pra gente finalizar, é o seguinte: pra onde que você tá indo? Onde é que você quer chegar? E aí, tem duas dimensões aí dessa pergunta. Aonde que o Rodrigo quer chegar e onde que a Zite Chip querem chegar. E, cara, entendendo que quem vai ouvir isso daqui, principalmente quem tá começando, o que você diria pra você se você estivesse começando? O que você pode trazer hoje como... É foda da dica, não é que a gente é dono da verdade, mas assim, o que você acha muito relevante de falar pra quem tá começando? Você falou coisa relevante pra cacete aqui, mas, assim, eu queria ouvir de você essas duas coisas. Bom, primeiro assim, cara, falando de mim, da onde que eu quero chegar, eu vejo que eu não quero chegar. Para mim, eu não consigo ver um chegar lá, entende? Várias vezes eu já coloquei, não, eu quero chegar a fazer uma captação de 100 mil reais. Aí você fala, pô, não, agora eu quero fazer de 500 mil. Ah, não, agora eu quero fazer de 1 milhão. Ah, não, agora eu quero ir pro IPO e ninguém vai me segurar. Aí você olha pra pessoa física e você fala, não, pô, quero ter 4 dígitos na conta. Aí você tem, você fala, não, agora eu quero 5. Ah, não, agora eu quero 6. Não, agora eu quero 7. Pessoalmente, eu não consigo ver que o meu fala, nossa, cheguei lá. E uma pessoa uma vez me questionou e falou, cara, me explica, o que é esse negócio que não para, tá sempre insatisfeito, não sei explicar. Não acho que tem um ponto, nossa, atingiu o sucesso, sabe? Acho que não tem esse ponto. É uma inquietude, né? Porque possivelmente, se a gente for conversar com Bill Gates, com Mark Zuckerberg da vida,
Só que esses caras estão trabalhando pra cacete, sacou? Em coisas diferentes, mas se o cara atingir, né, você pega o Bill Gates, o cara atingiu um dos maiores sucessos profissionais que alguém pode ter na vida. Profissional, apesar da gente não separar, mas profissional, tá lá. Aí o cara começa a olhar pro mundo, não, cara, eu tenho que fazer a diferença. Então, assim, eu acho que isso é um comportamento, não tô me comparando com esses caras não, pelo amor de Deus, tá? Sabe, você começa a se espelhar nesses caras e o negócio não tem fim. Acho que Zeitchip, cara, e qualquer outra empresa que a gente for criar, que pô, a gente nem começou ainda, é se tornar empresas que resolvem problemas relevantes para a sociedade, empresas, cara, que têm um racional financeiro, empresas que buscam, sim, geração de caixa, que buscam serem sustentáveis em todos os sentidos dessa palavra e que vão trazer uma felicidade financeira para todo mundo que estiver envolvido nela. Com relação a dicas para quem está começando, cara, eu acho que é ter muito pé no chão, é fugir dos hypes, cara, jogar abaixo do radar. Vai ter a hora de ir pra cima do radar e é gostoso pra cacete. Porra, meu irmão, vou estar mentindo se eu falar que eu não gostei de ter saído lá na capa da Valor, numa página inteira na Você SS, você tá mentindo por falar que você não gosta, entende? Todo mundo tem essa dose de gostar disso. Mas vai chegar a hora, mas se tá começando, cara, joga abaixo do radar, foca, entrega resultado pra caramba. E foca também, cara, eu sempre olho isso quando eu vou analisar eventualmente alguma empresa. As pessoas que estão à frente, elas têm que ser boas pessoas de relacionamento. Ser relacionamento não é querer agradar todo mundo, não. São coisas completamente diferentes, tá? E muitas vezes, cara, quem é de negócio não gosta de estar com pessoas que agradam a todo momento, porque isso é impossível. Então, é uma fantasia. Mas boas pessoas de relacionamento. Ou seja, você vai atrair pessoas boas. Você tem que ser um imã, cara, de atrair pessoas boas. Se você conseguir isso, você vai cortar muito atalho na sua vida. O verdadeiro conhecimento, ele não está apenas nos livros. Encurta o caminho, vai direto no autor, traz o cara para perto, tira do palco, coloca do seu lado. Então, acho que são esses alguns poucos aprendizados aí, mas, pô, obviamente, cara, que isso aí vai mudando toda hora, a gente vai aprendendo todo dia. Espero daqui a algum tempo a gente possa falar de novo para eu desconstruir tudo isso que eu tô falando aí. Maneiro, cara. Rodrigo, brigadão. Quem não conhece a Zeitchip, como que acessa? Bom, primeiro baixa o aplicativo das duas empresas. A Zeit tem loja em Vitória, tem loja em São Paulo. A Chip está presente em Vitória, Vila Velha e Serra, e também São Paulo, capital e Campinas. Então baixem os aplicativos, se cadastrem e usem. Compra muito. Massa. Rodrigão, obrigado, meu velho. Muito obrigado mesmo por compartilhar essa história com a gente, cara. Obrigadão. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, conta sempre com a gente. Valeu, meu velho. Um abraço. Abração. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Eu acho que é ali. Acho. Mas Tô ouvindo perfeito. Não, beleza. Flavia, nossa produtora ditadora que se mete no meio do programa. É o único programa que a produtora se mete no meio do conteúdo. Ok. Antes da gente começar, Flavi, dá a sua deixinha que você queria dar. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo a gente. Eu sei que vocês devem estar sentindo minha falta, mas já vou deixar claro o que anda acontecendo aqui. Você mutou o meu microfone, o que eu enxergo como uma censura, que fique claro. Você mutou o meu microfone. E quando a gente questiona sobre esse seu novo posicionamento, o que você diz? Que você é o dono do programa. Eu nunca falei que eu sou o dono do programa. Nunca falei, isso aí é uma calúnia. Fake news, agora ele usa o discurso da fake news. Discutir isso com vocês lá no nosso grupo do Telegram. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Beleza. Aí eu quero começar pedindo a você para... Renato, volta um minutinho. Agora ele vai mutar meu microfone e paciência, e assim ficaremos até o final.